Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sua irmã Socorro, aqui de Fortaleza, Ceará. Estou aqui para dar o meu pequeno testemunho de como eu me libertei das heresias. Com 19 anos eu conheci uma igreja neopentecostal e nessa igreja eu fui ensinada a sacrificar. Tudo que a gente fosse pedir a Deus tinha que ser pelo sacrifício, né? Que Deus era um Deus que amava o sacrifício e que o sacrifício que a gente fizesse, Deus ia honrar aquele sacrifício. Foi então que eu passei a sacrificar tudo que eu ganhava, todo o meu salário, tudo que eu recebia, passei a sacrificar. Eu sempre gostei de ajudar minha mãe, mas quando eu entrei nesse ministério, parei de ajudar minha mãe e dava todo o meu salário. Me casei, né? Passei a ser obreiro nessa igreja, entrei na obra e me casei. E ao me casei com o obreiro da igreja também. E nós dois continuamos na mesma rotina, sacrifício. Todo ano a gente sacrificava. 2 a 3 vezes no ano a gente sacrificava. Foi então que a igreja, ao passar do tempo, começou a exigir mais sacrifícios da gente. Em vez de ser 2 vezes no ano, passou a ser 4 vezes no ano. E com a ideia, né, com a ilusão de que a gente sacrificasse, a vida da gente ia mudar sobrenaturalmente, né? A gente ia ser muito rico, ia ter tudo na vida se fizesse o sacrifício. E a gente fazia o sacrifício, dava tudo, dava todo o salário, e mesmo assim a nossa vida continuava da mesma forma. Foi então que eu comecei a imaginar, como é que pode? A gente sacrifica e não acontece com a gente. Por quê? O que será? Ele dizia que a gente não estava fazendo o perfeito sacrifício. Assim, como que não estávamos fazendo o perfeito sacrifício se a gente dava tudo, toda a nossa vida? E a gente não estava de mal com Deus, a gente não estava pecando, a gente fazia tudo direitinho e dava todo o nosso salário. Meu esposo trabalhava, dava tudo dele. Eu trabalhava, dava tudo dele. Dava minhas máquinas, dei minhas máquinas de costura, dei minha geladeira. E por último eu queria dar até minha casa. Foi então que Deus passou um vento e derrubou a placa de venda que eu coloquei para vender minha casa. Foi então que caiu a ficha, que Deus começou a falar com a gente que Ele se agradava era da obediência, não era do sacrifício. Foi então que a gente começou a abrir os olhos, as escamas começaram a cair, né? Foi então que a gente resolveu não ir mais para esse ministério, né? Pedimos perdão a Deus e Deus falou que o que Ele se agradava era da nossa obediência. Foi então que a gente foi para outro ministério. Chegando no outro ministério, também neopentecostal, não tinha sacrifício, mas tinha os envelopes ungidos, tinha as campanhas. Saía pela mesma coisa, porque a gente teria que dar para poder ver o agir de Deus. Foi então que nós começamos a ficar desiludidos dessas coisas, porque 30 anos nessa ilusão. Foi então que meu filho chegou para nós e disse: mãe, me responde uma coisa, vocês guardam o sábado? Eu, não. Aí, por que vocês não guardam o sábado? Eu falei para ele, porque o sábado era da lei e hoje nós estamos na graça. Sim, vocês estão na graça e por que vocês dão dízimo, se o dízimo era da lei? Foi então que eu disse para ele: meu filho, eu não tenho resposta para isso, mas eu vou pesquisar e depois eu lhe respondo. Então que eu comecei a pesquisar na Bíblia e ouvindo os vídeos dos pastores e descobri que nós estávamos sendo lesados por esse sistema religioso. Descobri que nós estávamos na graça
Se nós estávamos na graça, como é que a gente estava cumprindo uma lei, que era a lei do dízimo? Que o dízimo nunca foi dinheiro. Descobrimos que o dízimo eram alimentos e eram dados para casa de Levi, para a tribo de Levi, a tribo mais pobre de Israel, e que a igreja procurei no Novo Testamento e não vi os apóstolos pedindo dízimo. Vi sim que nós temos que dar ofertas voluntárias, de coração, com alegria, não como eles ensinavam a gente. Eles diziam que a gente tinha que dar, a nossa oferta tinha que doer. Se não doesse, não seria, Deus não iria aceitar. Tinha que dar com dor. Só que a palavra de Deus dizia ao contrário, né? Cada um contribua de todo o vosso coração e com alegria. E eles diziam que a gente tinha que dar chorando, tinha que gemer. Aí foi então que eu abri meus olhos e disse, não vou mais para esse sistema, eu vou me libertar. Porque Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não libertou a gente para a gente ficar preso a esse sistema faraó. Porque isso aí são os faraós que colocam um fardo, um jugo pesado em cima do povo de Deus. Então, meus irmãos, se vocês estão aí nesse pensamento, com medo de deixar de ser dizimista, porque o devorador, a maldição vai lhe pegar, não tenha medo. Isso aconteceu comigo, com meu esposo. A gente ficou mais de um mês orando a Deus, pedindo para Deus falar com a gente, nos libertar dessa opressão que eles colocam em cima do povo de Deus. Graças a Deus, tá com um ano que a gente se libertou desse sistema religioso. Hoje a gente frequenta a missão de fé porque nós descobrimos que lá a gente tem um pastor que não está preocupado com a sua oferta, com o seu dízimo, nem oferta ele pede, para vocês terem a ideia. E a gente vê que lá os irmãos, uns ajudam os outros, totalmente diferente desse sistema aí, que a gente viveu por 30 anos. Teve até uma vez que a gente ficou doente. A gente pegou aquela chikungunya, eu e meu esposo, e nós, obreiros desse ministério no qual nós vivíamos, eles não tiveram nem ação de vir ver como é que a gente estava. E a gente era obreiro. Mas o nosso dízimo a gente não tocava. O nosso dízimo era sagrado, sagrado. E hoje, para a glória de Deus, Deus não deixa faltar nada para nós. Ainda agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, Deus tem suprido, meus irmãos, a nossa necessidade. Jesus é maravilhoso. Tudo é de graça receber, de graça dai. Essa é a palavra, esse é o Evangelho de Cristo. Que nada que a gente possa fazer para a gente conquistar de Deus as bênçãos. Não. O que Deus quer da gente é a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa gratidão a Ele. Portanto, não tenham medo. Se liberte, assim como eu e meu esposo nos libertamos. Hoje nós somos livres para servir a Jesus. Nós não levamos uma placa de uma igreja na nossa vida, no nosso coração. A única placa que a gente leva é o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e sejam livres. Eu vou ler só um versículo aqui, da palavra de Deus, para terminar, que está em Isaías, capítulo 56, versículo 8. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Essa mensagem aqui, depois vocês leiam
em Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, versículo 10. Leiam e peçam a direção de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.